leva uma pessoa a optar pelo uso de drogas? Hoje abordaremos um tema que impacta e repercute em todos os níveis de nossa sociedade, a dependência química. Mas qual contribuição a doutrina espírita pode dar nesse campo? Começa agora o programa Transição. A dependência química é uma situação em que a pessoa começa a sentir falta e necessidade de drogas, de elementos químicos, né, propriamente ditos, para preencher alguma sensação que o organismo eventualmente gere sensações de falta. A dependência química é uma doença como outra qualquer. Ela já nasce com o ser humano, ela tem uma herança genética, ela tem a sua parte, portanto, a parte biológica, tem a parte psicológica, tem a parte social e tem a parte espiritual. A parte biológica tem a ver com a herança genética. As pessoas já nascem com a predisposição à doença, elas não nascem com a doença. Se ele começar a ter comportamentos que o expõem ao uso da droga, ele vai ter que começar a fazer o uso, vai ter que acionar essa predisposição e aquilo que estava em forma latente vai se tornar imanente. E aí ele vai então apresentar os primeiros sintomas da doença que é a dependência química. Então a origem dela é uma origem genética, que algumas pessoas gostam de chamar de karma, mas nem sempre as nossas predisposições elas precisam ser ativadas. Dependendo do comportamento que a pessoa tem, ela vai conviver, vai viver e vai desencarnar depois de tantos anos de existência e essa predisposição pode não ser nunca acionada. O espírito traz essa tendência, esta sensibilidade para ser vencida. Deixar claro que nós trazemos tendências, cada um de nós em um determinado ponto, mas tendências a coisas que são melhores ou não tão boas, mas para ser vencida. Nós não trazemos para fracassar. A pergunta que fica sempre, então, é como fazer diagnóstico? Como que você detecta que alguém tem ou é portador ou está sofrendo de dependência química? Normalmente as pessoas ficam imaginando que possam se pedir exames, né? Então, na parte médica, podemos pedir exames, mas nenhum deles nos dá o diagnóstico, o sinal, né, perfeito de que, olha, você viu isso, você detectou isso no sangue, ou detectou isso no cérebro, ou detectou isso em algum lugar do corpo, você tem um dependente químico. Então, não é assim. Na parte psicológica, também não tem como fazer isso. As pessoas dizem, vamos fazer um teste projetivo, vamos fazer um teste de Rorschach, fazer algum tipo de verificação neuropsicológica, você também não vai achar lá o que significa dependência química, dando certeza que é dependência química. Também não vai ser você estudando a história da vida daquela pessoa, o social dela, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas essa criança ou esse adolescente não teve nada na vida dele que fez ele ir para a dependência química, né? E a parte espiritual também não, porque ninguém nasce obrigado a passar mal, né? Nós temos a chance de poder não precisar do mau jeito, né? Ou do jeito mais duro de poder evoluir. Então, o que faz diagnóstico? Existe um conceito em medicina chamado história natural da doença. A história natural da doença é uma maneira pela qual a gente percebe que todas as doenças, aquelas que realmente são semelhantes, têm mais ou menos a mesma história. Pode mudar cenário, pode mudar o personagem, pode mudar a época, o tempo, mas não muda um eixo principal. Como, por exemplo, se uma pessoa tem verminose, a história natural dessa doença chama-se mecanismos de mão-boca. Em qualquer pessoa que tem verminose, em algum momento você vai ver que ela levou até a boca a mão contaminada com ovos de vermes. Esta é a história natural da verminose. Todas as verminoses são assim. Quando você fala de dependência química, ela também tem uma história natural. E é por essa história natural que você faz o diagnóstico. A gente divide essa história em 3 etapas, apenas para fins didáticos, mas elas podem acontecer de maneira simultânea. A primeira etapa da história natural da dependência química é o que nós chamamos de uso social, que é aquele momento em que o adolescente, porque tem as suas dificuldades normais de personalidade, um acanhamento, descobre que bebendo ele se sente mais solto. É quando então eu começo a aprender que usando substâncias químicas psicoativas eu melhoro o meu rendimento social. Isso é o que nós chamamos de uso social.
Aqui já podem acontecer alguns problemas, mas o pior deles é o quê? Uma ressaca, né? Nós precisamos tomar cuidado exatamente pelo incentivo que as chamadas drogas lícitas oferecem. Porque se a gente usa esse termo de que são lícitas, significa de que elas são, que o uso é concedido, é mesmo estimulado por forte propaganda, né? O álcool, por exemplo, tem tornado infeliz uma classe muito grande de pessoas, principalmente os jovens, adolescentes, crianças, que são induzidas pela força da propaganda ao uso de uma droga chamada álcool. Do tabaco, a mesma coisa. Nós não temos, do ponto de vista social, ainda um desenvolvimento de um processo educativo para mostrar o contrário, que não compensa usar as drogas. O que compensa é não usá-las, é viver saudavelmente de outra forma, né? O que acontece hoje em dia é que os adolescentes não estão usando só álcool, estão usando outras drogas, e drogas pesadas, inclusive, para se sentirem mais bem nesses ambientes, que pode se tornar uma rave, né, uma balada ou coisa parecida. Como a sensação inicial pode se lhe afigurar como sendo uma coisa boa, ele pode buscar na substância química aquilo que ele não encontra em si mesmo, na alma, a força necessária para reagir. Mas é uma saída falsa e mais tarde ele constatará isto se não reagir em tempo, evitando a dependência. A segunda etapa da história natural da dependência química é a manifestação da dependência. Aí é que nós vamos ver que aquele que começou usando, né, que no máximo pode acontecer com ele, ele como sinal de predisposição, quando ele começa a usar, é que o efeito nele não é só desinibidor, ele fica muito eufórico. Mas quando ele entra na segunda fase, ele já começa a dar um outro sinal de que ele está desenvolvendo a doença. Ou seja, é a necessidade de doses cada vez maiores ou de misturar drogas para ter o mesmo efeito. É o que nós chamamos de tolerância ao químico. Por causa da maior quantidade de drogas e misturar drogas, ele começa a ter os seus primeiros sintomas de lesão cerebral, que é conhecido como apagamento, ou os blackouts. É quando bebe, cheira, fuma, tudo que tem direito numa festinha, apaga, e às vezes só vai acordar ou no hospital, ou 3 dias depois em casa, e não lembra o que aconteceu. Isso já significa que tem lesões cerebrais. O dependente químico, álcool, drogas, né? Qualquer dependência, até do fumo, mexe com o comportamento da pessoa. Ela deixa de agir com magia. E isso chama atenção, né? Então a gente observa aquela aí e acaba, quem está mais perto da pessoa, acaba localizando a origem disso. Se é droga, se é álcool. E o álcool tem até o cheiro do álcool. Mas mesmo para um não especialista, ou sem um exame de sangue, por exemplo, a dependência, ela muda a pessoa. Muda para pior, né? Então a gente observando, percebe que ela está envolvida com esses problemas. Essa fase é uma fase em que todo mundo percebe que houve uma grande modificação no comportamento e todo mundo aborda esse dependente químico. E aí o que acaba acontecendo? Ele reage de maneira muito violenta. Por isso que na primeira fase, quando ele usa e fica muito alegre, nós chamamos que é a fase do macaco. É o que alegra a festa. Depois é a fase do leão, que é quando mais tem briga em casa, filhos que agridem pais, esposas que são agredidas pelos maridos alcoólicos, porque as pessoas amam seus filhos, seus maridos, suas esposas e querem ajudá-los, só que eles reagem já de maneira muito agressiva em função da lesão cerebral. E a terceira etapa é a etapa da manifestação da dependência química propriamente dita. Precisa manter uma certa quantidade de droga no sangue, senão começa a passar mal. Ou por abstinência, como é os alcoólicos, ou por fissura, como o pessoal que usa drogas que excitam o cérebro. Aí, se você não trata, as lesões vão aumentando, virando quadros psiquiátricos, psicoses por álcool e drogas, a ponto então que começa a vir a derrocada social, ou seja, já não consegue mais manter padrão de vida com qualidade, no trabalho, na escola e mesmo na família. Nessa fase, que é a fase da manifestação de dependência química, é a fase do porco. Esta é a história natural da doença em que qualquer um pode fazer diagnóstico. Então, 3 fases. A fase do macaco, a fase do leão
e a fase do puro. Hoje a dependência química existe, mas no passado o ópio já existe há muito tempo, os alucinógenos existem há muito tempo. Não é uma coisa de agora, uma coisa que foi desenvolvida e que é nova. Isso já existe. Então, muitas pessoas trazem como desafio, né, olhar para essa questão e transcender essa questão. Então não adianta também lutar e se recriminar aqueles que já utilizaram ou que estão na dependência, mas sim a compreensão, a consciência da causa, a consciência do porquê que aparece no sistema familiar essa questão para possíveis caminhos de equilíbrio novamente, né? Porque há um desequilíbrio no sistema. Uma pessoa que bebe, não bebe sozinha. Uma pessoa que cheira cocaína não cheira sozinha, uma pessoa que fuma maconha não fuma sozinha. Aliás, nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados por aquele grupo espiritual que tem a ver conosco. O grupo espiritual do dependente químico é um grupo espiritual que utiliza as substâncias, que inala a fumaça, que absorve o teor do álcool, e eles não se apresentam em pequeno número, eles se apresentam em grande número. São espíritos que vêm diariamente à casa da pessoa, e a aproximação dos espíritos dependentes ainda, desencarnados, mas dependentes daquela substância, daquelas sensações, propicia a falta, o sentimento de que precisa beber, de que precisa fumar, de que precisa se injetar. E ele cede já por comportamento já automático a essas ações. Então, se a dependência química hoje visita aí muitos lares, jovens, adolescentes, a gente tem visto com crianças com 10, 11 anos, né, até mais jovens. Aquele momento o espírito não conseguiu suplantar apareceu novamente aquela dificuldade, mas nós podemos vencer sim. Se ela é uma doença, as doenças estão aí para serem curadas. Depende da nossa vontade, depende do nosso desejo, depende da nossa força de buscar ajuda. Porque muitas vezes, sozinho, né? Muitas pessoas dizem, eu paro quando quiser. Não é bem assim, né? A gente sabe que, como todas as doenças, a gente precisa de ajuda, de mãos amigas, aliando o tratamento médico, psicológico, espiritual, para que a gente consiga vencer essa dor tão grande que assola muitos lares. Iremos continuar explorando esse tema juntos, logo após o intervalo comercial. Voltamos já. Vimos que muito antes de ser dependente químico, quem usa drogas é dependente emocional. Como podemos aprender a controlar nossas emoções? A vida na Terra, ou seja, a encarnação do Espírito, ela é uma das grandes ferramentas para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Agora, da mesma forma que há crianças que vão à escola e se sentem incomodadas, se sentem tristes, não queriam estar na escola naquele momento, e o fazem assim por não compreenderem para que serve realmente uma escola, há pessoas que se sentem de uma forma semelhante no dia a dia. Buscam alguma coisa para suprir uma aparente tristeza, para suprir deficiências que ela possui, lacunas que ela possui na vida. Que todo e qualquer vício, e a dependência química é um vício, ela precisa ser vista no seguinte sentido: o que ele busca, né? A própria palavra em alemão, vício, a pessoa vai buscar algo, ela sai em busca de algo, diferente do hábito. O hábito é algo que a pessoa tem dentro dela. Olha que interessante. E o que tem a ver dependência química com dependência emocional? Normalmente, quando nós vivemos situações de muito conflito, principalmente situações de abuso e sensações de abandono, nós começamos a desenvolver alguns comportamentos que nós chamamos de dependência emocional. Vou dar um exemplo muito simples, porque muitas vezes a gente fala a palavra abuso e as pessoas já vão pensando coisas mais catastróficas, né? E não é bem assim. Às vezes o abuso ocorre de uma maneira muito sutil. Vamos dar um exemplo de uma mãe que precisa sair para trabalhar porque é viúva, né? E tem que deixar os seus filhos em casa. Então ela chega para o filho mais velho, de 8 anos, e diz para ele: você vai tomar conta da sua irmã de 5 e do nenê de 2. E aí o que acontece?
Essa criança com 8 anos, ela se sente já um adulto. Então ela vai deixar de brincar para virar um adulto. Isso é um abuso emocional, que a mãe cometeu, mas não cometeu por maldade. Com o passar do tempo, aquela criança se torna um adulto antes do tempo e ainda por cima não conta, vamos dizer assim, com proteção de pai ou a proteção da mãe, se sentindo abandonado em algumas situações pela própria realidade dos fatos. Quando essa criança cresce, ela vai ter desenvolvido uma sensação muito grande de que ela não conta com nada nem com ninguém. E aí então ela começa a trabalhar certas emoções que são normais do ser humano de uma maneira não muito adequada. Entre essas emoções, a raiva, a culpa, o medo e a necessidade do poder ou do controle. De maneira que quando ela começa a fazer isso, ela vai se desgastando porque ela nunca encontra um lugar seguro para ela. Com isso, ela entra num processo muito fácil de sofrer novos abusos e novos abandonos, até que chega um momento em que, dentro de um sofrimento enorme, ela vai buscando momentos de alívio. E algumas dessas buscam alívio em substâncias químicas psicoativas, como o álcool, as drogas e os calmantes. Ou buscam alívio em comportamentos compulsivos, como sexo, como trabalhar compulsivamente, comer compulsivamente e assim algumas coisas que lhe dão a sensação de prazer que na realidade é uma compensação das dores. O dependente químico ele não consegue conter as angústias, ele precisa de uma substância para resolver o seu problema. E nesse ato, nesse impulso, ele utiliza uma substância para, gerando uma sensação de prazer na área de recompensa cerebral, no circuito de recompensa cerebral, ele ter a sensação de gratificação. A dependência emocional, portanto, é um pano de fundo de todo dependente químico, né? Porque ele transfere essa dependência para a droga, mas ele depende emocionalmente também de coisas, de pessoas e de lugares. A dependência que nós sentimos pelas pessoas ou por algo sempre é algo que a gente se sente fragilizado e nós não conseguimos ver em nós a possibilidade de vencer um obstáculo, por exemplo. Muitas pessoas se ligam a outras de forma até doentias, uma dependência que vai até tolher o seu livre-arbítrio. Você não faz nada se aquela outra pessoa não estiver vinculado a você, ou se ela não te ajudar, ou se ela não estiver presente, enfim. Emocionalmente a gente fica envolvido e não consegue perceber que nós somos seres criados por Deus, né? Nós somos a sua manifestação. E em cada um de nós está todas as possibilidades de vencer qualquer obstáculo que se apresente. Nesse sentido, então, nós entramos na parte psicológica da doença, da dependência química, que por causa dessa dependência emocional, todos os mecanismos de defesa egóica, psicologicamente falando, são usados para negar a doença. E isso não é feito de maneira ativa e consciente. O que significa isso? O dependente químico, ele não percebe que é doente por mecanismos inconscientes do seu aparelho psíquico. É diferente da mentira. Por isso que o dependente químico acha, ou as pessoas acham que o dependente químico está sempre mentindo, mas ele não está. Ele realmente não percebe o que está acontecendo, porque a negação dele é muito grande e tudo isso é um processo inconsciente. Aí vem uma pergunta. É contagioso, então, se eu conviver com dependente químico, eu pego dependência emocional e pego dependência química? Não. Isso não é uma doença viral, bacteriana ou fúngica, né? Você não transmite, você não pega dependência química porque tomou num copinho, num bar, um cafezinho, no mesmo copo em que um dependente químico do álcool bebeu a sua cachaça. Não, não pega. Tá? Porém, a convivência com dependentes químicos pode levar familiares, amigos e colegas de trabalho a um comportamento que nós chamamos de codependência, que é uma dependência emocional do comportamento do dependente químico. Na tentativa de controlar aquele comportamento compulsivo por uso de drogas do dependente, aqueles que convivem desenvolvem um comportamento de dependência emocional. O dependente químico, em muitas famílias, ele vira o fiel depositário ou o bode expiatório.
tudo recai em cima dele. Porque ele é dependente químico. Então as pessoas colocam e depositam nele suas dificuldades, suas carências. Então quando aparece a dependência química numa família, numa visão sistêmica, precisa se olhar todo o sistema. Na analogia de um piloto e o copiloto. Se o piloto leva o avião até o solo, o copiloto acaba indo junto se ele não souber lidar com essa situação, se ele estiver totalmente rendido ou submetido a esse comportamento do dependente químico. Continuamos o nosso tema de hoje logo após o intervalo. Não saia daí! O Transição está de volta e o tema de hoje é a relação entre as dependências que todos, em algum grau, temos. Como que eu lido com o dependente químico? Se ele não aceita que é doente, se ele tem a mente fechada, se ele nega, se ele está agressivo. Dependendo da fase em que você pega, ainda dá para abordá-lo de uma maneira em que você o conscientiza de que ele é portador de uma doença ou que está começando a manifestar uma doença e ele pode interromper a instalação dela buscando um tratamento adequado. Porém, quando ele já está nessa fase de agressão ou quando ele já está totalmente dominado, dependente quimicamente, mas não é só uma dependência psicológica, é uma dependência física, muitas vezes nós vamos ter que fazer uma abordagem um pouco mais incisiva, um pouco mais enérgica. Por isso que andaram surgindo, vamos dizer assim, metodologias de tratamento para o dependente químico, principalmente quando ele já está totalmente dominado e naquela vala, social em que ele já não toma banho, já não come, vive pelas ruas, vende as coisas, pode até ter caído na criminalidade, de roubar, de se prostituir. Essa é a perda espiritual da dependência química, é a perda dos valores éticos e morais mais nobres da vida. Muitas vezes nessa etapa, o dependente químico está em risco de vida e pode colocar em risco de vida as pessoas que estão à sua volta, por exemplo, filhos pequenos ou mães idosas que tomam conta desse dependente químico. Quando isso ocorre, existe então o que nós chamamos de internação involuntária. A gente pode chamar serviços especializados de resgate de dependente químico que vão levá-los, vamos dizer assim, à força, muitas vezes pela força da conversa, porque esses serviços muitas vezes são especializados em dependentes químicos, ou então, quando é diagnosticada uma situação de periculosidade muito grande, por exemplo, pelo serviço social ou por uma assistência social, muitas vezes é o próprio juiz que condena o dependente químico a um tratamento. Aí está então uma internação compulsória, que nem o médico pode negar de fazer a internação. Isso é um caso extremo, em que o dependente químico perdeu totalmente a capacidade de perceber a gravidade em que ele se encontra. Antes de chegar nesse ponto, existem várias coisas que podem ser feitas. Uma prevenção primária, que é evitar que novos casos aconteçam, Uma prevenção secundária, que é tratar logo assim que você identifica que a pessoa entrou no uso compulsivo de substâncias químicas psicoativas. E, se caso tudo isso não der tempo ou ter falhado ou ter faltado, nós podemos então fazer a internação. Então nós temos muitas maneiras de como lidar. Hoje em dia existem muitos recursos, então nós precisamos ver cada pessoa naquele momento, para ela, qual é o melhor recurso a ser utilizado. E não apenas único. Eu costumo sempre dar o exemplo do tripé. Quando nós temos uma questão grave, uma questão que mobilizou tanta energia, nós precisamos, para um banquinho que tem o tampo redondo, um banco de 3 pés, nós precisamos do suporte físico, medicamentoso, nós precisamos da questão emocional, psíquica e a questão espiritual. Então, quando esse tripé é buscado, e os três, não é um ou outro, porque se você buscar um só, o banquinho desequilibra, 2 também, então nós precisamos dos 3 para que a pessoa sinta uma firmeza. E o tratamento também exige uma coisa muito interessante, que o dependente químico queira se tratar. Normalmente, ele percebe que ele tem mais desvantagens quando ele para de usar do que quando ele está usando. Ou seja, ele se sente mais doente na abstinência das drogas do que quando ele está usando. Então, por isso que muitas vezes ele tem uma dificuldade enorme, primeiro, de perceber que é doente, e em percebendo que é doente, de entrar na abstinência. E essa que seria o modelo, levá-lo a uma desintoxicação que permite ele perceber o que está acontecendo, já que ele está desintoxicado, aí sim ele vai poder dizer se precisa ou não, se quer ou não fazer o tratamento de dependência química.
Então nós temos essas maneiras hoje para lidar com essa questão. Questão complexa, solução também complexa. Mas é importante reiterar que muitas pessoas, quando fazem esse movimento, elas encontram equilíbrio, o sistema encontra o equilíbrio e a pessoa passa a substituir essa dependência química, o vício, por uma virtude, que é para isso que nós estamos aqui, todos. O tratamento espiritual, a espiritualidade, portanto, ela é fator decisivo. Não encaramos mais a espiritualidade como uma forcinha ao tratamento, não. Espiritualidade é terapêutica, a espiritualidade é tratamento. Ela precisa estar junto, porque se não trata o lado espiritual, permanecem influências espirituais. A dependência química, até o presente momento, não tem cura. Por isso que quando nós orientamos os jovens a não entrarem nessa, porque pode ser um caminho totalmente sem volta, já que não existe cura, como não existe cura para um monte de doenças que existem e que acontecem por uso ou por abuso ou por dependência de substâncias químicas psicoativas. Lógico que a Casa Espírita não vai substituir nunca um tratamento que a medicina possa oferecer, mas ela pode ajudar de maneiras diversas. Porque a Casa Espírita é o ambiente perfeito para a desobsessão, para a mudança de sintonia, para as vibrações superiores, para o estudo e proporcionando por fim a reforma interior, a mudança de dentro para fora tão importante e tão necessária. Eu incentivo a formação de grupo de jovens, o apoio que as casas espíritas dão para as mocidades. É importante porque o grupo de jovens ele permite formar um grupo de amigos no sentido mais honesto, mais fraterno, coisa que às vezes fora nos outros meios sociais nem sempre é valorizado. Quando o indivíduo, quando a pessoa, quando o paciente, quando o dependente, ele está realmente imbuído da melhora, as forças superiores, os espíritos amorosos se aproximam para se unirem a essas medidas de esforço, de recuperação, porque o Cristo não descansará enquanto não estivermos todos no caminho da felicidade e da cura. Pesquisas científicas apontam claramente aumento na eficácia dos tratamentos médicos somados à busca pela espiritualidade, quer seja através de preces, de leituras salutares ou da participação em uma casa espírita ou templo religioso de sua preferência. O programa de hoje fica por aqui. Te vejo no próximo Transição. Até lá!